Bom, boa noite a todos, oficialmente, né? Hoje é dia 8 de setembro e a gente está dando início ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de O Cristo Consolador. Então, como de costume, nós vamos harmonizar o nosso ambiente com uma primeira página, e antes nós vamos ouvir uma música para a gente relaxar. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Bom, vamos ler então a nossa página, né? E eu separei, como o título do nosso trabalho é o Cristo Consolador, eu separei a página que a gente já tinha visto no ano passado, a página O Cristo Consolador também, que está no livro Fonte Viva, item 162, pelo Espírito de Emmanuel, e trazido pelas mãos de Chico Xavier, que tem o título de Dentro da Luta. Diz assim: não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos e não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências, e o corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, o Mestre diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Graças a Deus que irmã Laura, seus colaboradores,
os nossos anjos de guarda e protetores possam estar conosco nessa noite, a quem inicialmente agradecemos por uma semana de bênçãos que passamos com os nossos familiares, com saúde, com paz, harmonia. Atravessamos mais uma semana dessa pandemia e pedimos licença, então, a esses amigos espirituais para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje, esperando, como sempre, que eles nos inspirem para fazer uma boa discussão do Evangelho. Lembrando que nós temos a nossa aguinha para fluidificar, que nós tomaremos ao final como um medicamento que o nosso corpo e o nosso espírito precisa para hoje. Bom, então, o capítulo 6 do Cristo Consolador, né? A gente pode dizer até que não foi por acaso, né? Claro que não. Quando Kardec recebeu a orientação dos espíritos para começar as reuniões lá atrás, em Paris, né? No século XIX, os espíritos, claro, sabiam toda a sequência que devia ser dada. E foi uma sequência extremamente lógica, como a gente já viu. Porque, como nós vimos, né, nós tivemos o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, e há muitas moradas na casa do Pai, no capítulo 3, que nos falam, que nos sugerem, que nos indicam da existência de outros planetas, de habitados, e que nós não somos os únicos no universo, que é imenso, né? No capítulo 4, ele nos apresentou: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando das reencarnações necessárias e das múltiplas existências. E no capítulo 5, depois de dar essa abertura, esse preâmbulo, nós tivemos o irmão Guilherme nas últimas 3 semanas, que, como o João disse, né, estava super inspirado, né? Ele nos trouxe o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E ali ele falou com todo o detalhe da justiça das aflições, das causas atuais e anteriores das aflições, anteriores de vidas passadas, do esquecimento do passado que nos é necessário, dos motivos de resignação, falou da melancolia, do suicídio e da loucura, e particularmente sobre esse tema do suicídio, da melancolia, da depressão, não é? O João nos convidou para fazer a palestra no dia 14, em que nós vamos falar sobre o suicídio na visão espírita, que já foi falado no ano passado, porque setembro é o mês do Setembro Amarelo, né, que é da prevenção ao suicídio. Também, voltando ao Guilherme, então, o Guilherme também falou do bem e do mal sofrer, o mal e o remédio, e o proveito dos sofrimentos, ou seja, que proveito tirar desculpa, dos sofrimentos. Então, aí a gente desembarca dessa viagem no capítulo 6, né? Quando os bons espíritos, então, vêm nos trazer, para aquelas aflições que nós acabamos de discutir, vem nos trazer o consolo, Cristo Consolador, né? E esse capítulo, então, ele se divide basicamente em 3 subtítulos. O jugo leve, que nós vamos ver hoje, e o Cristo Consolador, propriamente dito, e o advento do Espírito de Verdade na próxima semana. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar, então, em primeiro lugar, do jugo leve, né? O jugo, como a gente já viu na última vez, no ano passado, né? Jugo é canga, aquela armação de madeira pela qual os animais, bois normalmente, 2 animais são presos para ficarem juntos pelo pescoço e puxar ali sem cada um vá para um lado, né? Metaforicamente, é uma maneira de submissão. Você submete os animais para que eles possam seguir aquele caminho, aquele trabalho forçado. Muito bem. Mas também, a gente, remontando aos tempos dos romanos, por exemplo, na época de Cristo, o jugo também era composto
de uma lança e outra lança, como se fosse a imagem. A imagem seria uma lança como aquela barra da Olimpíada que você tem que saltar em... Desculpa, tá? Saltar aquela barra que vai subindo, né? Aqui no caso ela vai descendo, no caso dos romanos. Então, os cristãos, para passar por baixo da lança, duas lanças fincadas verticalmente e uma horizontal, eles tinham que se abaixar. Como humilhação, como submissão, a intenção era essa, subjugar os cristãos. Então, vem Jesus nos diz em Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente lembrando do capítulo 5, né, dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele então nos ensina ali, ou sugere, suportar essas aflições, sugerindo que nós nos espelhássemos nele com humildade, e é isso que nós vamos desenvolver hoje aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender comigo, sobrando e humilde de coração. Ele lembra-nos ainda que nós, os espíritas, por crermos nessas múltiplas existências e temos a certeza da misericórdia divina, da justiça divina, nós temos quase que a obrigação de ser humildes de coração, mansos, né? Como a gente vai ver em muitos outros capítulos ao longo dos estudos, principalmente porque a gente sabe que nós estamos num planeta, nesse momento, um planeta de provas e expiações. Então, é razoável que a gente tenha aflições através dessas provas ou expiações, né? E ainda sobre esse jugo leve, eu gostaria de ler uma mensagem que foi passada no Fórum Espírita de 10 de janeiro de 2009, intitulada Quando Tudo Está Perdido, que foi assinada por Jesus. Isso foi publicado pelo Fórum Espírita, como eu disse. A gente pode passar depois o link, né? E diz assim: quando tudo parece perdido e a esperança desaparece, procure por mim. Estou ao teu lado, embora não me vejas. Quando lágrimas insistirem em cair de teus olhos, lembra do sangue que derramei para que fosses feliz. Se um desejo de morrer tomar conta de teu ser, lembra que tua morte será em vão. Eu morri para salvar os homens, e mesmo assim não consegui. Eu tenho meu tempo, eu sou o dono da vida e da morte, e só morrerás em meu tempo. Quando tudo parece em breu, os desamores, as descrenças, as esperanças, insistirem em tomar conta do teu coração, me busca. Nunca abandonei quem de mim precisa. E não serás tu que confias em mim, que eu deixarei desamparado. Erga a cabeça e siga em frente. Logo, logo sentirás a minha presença e tudo se resolverá. Tristezas não cabem em meu mundo, e se te provo em coisas da vida, é porque sei que tens força suficiente para encontrá-las. Eu sou teu Deus, jamais te abandonarei. Portanto, filho, espera e confia. Em meu tempo eu tudo resolverei. Entrega-te a mim sem medo. Pai nenhum deste mundo abandona um filho. Aceite então as provações a que te submeto. Estas só servirão para engrandecer o teu espírito e te tornares mensageiro de minhas palavras e de meus atos em tua vida. Será testemunha viva do meu poder e o meu amor por aqueles que confiam em mim. E aí eu estava me lembrando aqui de uma passagem interessante também,
Eu fui a um casamento evangélico uma vez, e o pastor, a moça que trabalhava comigo casou e nós fomos ao casamento. O pastor falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Quando ele fez a cerimônia, que acabou o casamento, que o casal se virou de costas para o altar, para ir embora, ele falou assim, falou o nome das pessoas, né? Fulano, Beltrano. Elas viraram para trás, o casal já estava indo, né? No templo, né? Na igreja. Voltou para trás e ele falou, olha, Jesus está à sua frente, porque ele é um farol que ilumina o teu caminho. Jesus está atrás de vocês, porque ele te protege, ele te guarda, ele está atrás de vocês para lhe proteger. E Jesus está ao seu lado, porque ele é o ombro amigo que você vai se apoiar para não cair, para não tropeçar. E isso ele falou 3 vezes. Cada vez que o casal ameaçava ir, ele chamava de novo, e aí era a segunda vez que Jesus estava atrás. O casal ia, na terceira vez, ele chamava de novo e dizia que Jesus estava ao lado. E aquilo foi muito bonito, muito emocionante. E eu guardei, porque é isso mesmo que está dizendo aqui, né? Que ele está ao nosso lado sempre que está. E a gente não tem dúvida disso, não é verdade? E só lembrando, então, desse capítulo, né? Ó vós que sofreis, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é o fardo da consciência, é suave, e o meu jugo é leve, é o jugo do perdão e da tolerância. Bom, aqui, nessa parte, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma outra situação. Eu acordei e tive uma intuição de compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Porque nós estamos falando aqui de aflições, porque passamos, pelas quais passamos através da nossa caminhada, né? E como que nós enfrentamos essas situações, né? Mas eu tive muita dúvida quando eu teria que fazer até uma mudança no que eu já tinha preparado, né? Com essa intuição que me surgiu logo ao acordar, quando eu abri os olhos, veio na minha cabeça, porque eu já estava com o material preparado. Mas eu teria que fazer uma modificação. Mas ao mesmo tempo que eu tive a intuição, eu me questionei se eu deveria compartilhar ou não, porque eu não queria que parecesse vaidade da minha parte ou arrogância da minha parte. Eu sou o cara, eu tenho uma fé maravilhosa, tenho fé, sim, absolutamente tenho fé. Mas aí eu fiquei pensando assim, não, eu acho que se eu tive a intuição, eu devo compartilhar. Então, deixa eu fazer um histórico. Eu, desde a minha adolescência, e muitas décadas, né? A adolescência já se passaram, essas décadas todas, eu sempre gostei de escrever. Escrevia textos e tal. E a minha filha até um dia, eu partilhava com meus filhos, né? Sempre. E esse texto que eu escrevi, eu compilei num título chamado Armário de Máscaras. E a minha filha imprimiu meia dúzia de exemplares para a nossa família. Foi uma coisa muito emocionante. Eu recebi aqueles meus textos todos compilados e guardados. E eu, depois de ter escrito na adolescência, eu parei de escrever, por causa da tribulação da usina e trabalho o dia inteiro, chegando tarde. Eu nunca mais escrevi. 28 anos depois, veja bem, 28 anos depois, eu, fazendo meus exames periódicos, que é um hábito que a gente adquire na empresa, né? Anual, o exame periódico anual, e eu saí da empresa e continuei fazendo. Eu fui fazer meu exame anual e fiquei sabendo que eu tinha um tumor no intestino. Vocês podem imaginar que foi um impacto muito grande, né, para mim. Então, eu falei, então, a vocês, eu voltei a escrever. Nós estamos falando de 28 de abril de 2005, quando eu voltei a escrever. É claro que quando você recebe uma notícia, e eu logo soube que ele era maligno, né? Eu fiquei uma semana bastante triste, bastante
para baixo, não compartilhei com a minha família, até eu ter certeza e até digerir um pouco mais, mas logo a seguir eu sacudi a poeira, não é? E escrevi um texto. E olha que coisa, eu escrevi esse texto e, ao mesmo tempo, eu escrevi 3 cartas, porque eu ia fazer uma cirurgia e eu não sabia se eu saía bem dessa cirurgia. Então, eu escrevi 3 cartas, uma para minha mulher, uma para meus 2 filhos, uma para cada filho. E eu deixei essas cartas lacradas com a minha secretária, na época eu tinha uma secretária. Se eu não voltasse, ela daria para cada um aquelas cartas. E o texto eu escrevi e fez parte desse livro, né? Então eu queria ler para vocês esse trecho. Vocês, por favor, não interpretem como arrogância, nada disso. É porque eu acho que ele é uma expressão muito sincera de um coração que estava passando por uma aflição, mas que nunca perdeu a fé, que nunca blasfemou, que sempre teve a certeza da justiça divina, da misericórdia e do poder que Jesus tem sobre nós. Eu sempre nasci num lar espírita, então eu sempre tive consciência disso. Eu volto a dizer, não é arrogância, não é vaidade, não sou melhor do que ninguém, tenho um monte de defeitos, mas vocês vão ver pelo texto. E ele diz assim, ele tem o título Meu Epitáfio. Epitáfio é aquela lápide, né, que tem no nosso jazigo. E eu começo com um textinho do André Luiz falando o seguinte: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um trunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Aí eu começo a escrever. Senhor, nunca precisei tanto de vós quanto agora. Minha alma chora. Sinto que talvez o fim da linha esteja próximo, mas não me rebelo quanto a isso. Aceito, mas meu coração humano não está tão preparado quanto sempre pensei estar. Sei que o crescimento se dá pelo sofrimento, mas apesar de sabermos de tudo isso, quando chega a hora, toda a força se esvai. A coragem desaparece e sentimos-nos impotentes. Afinal, o universo é muito maior que nós, com seus desígnios e suas leis sublimes, e quem somos nós para entendê-lo? Se ainda puder pedir alguma coisa, Senhor, permita-me pedir a sabedoria para entender esse processo. Força para continuar aceitando-o com dignidade e sem blasfêmia. Entrego calmamente meu futuro em vossas mãos, Senhor, na certeza de que não ireis me desamparar, como nunca o fizestes. Zelai pelos que amei e permiti que eu possa abraçar novos desafios, perdoando-me pelas minhas falhas, erros, tentações e, quem sabe, oferecendo-me novas oportunidades de crescimento. Lembro-me agora de uma lápide que um dia eu vi no cemitério e que nunca esqueci. Já fui o que tu és, amanhã serás o que eu sou. E reconheço que sempre tive o conhecimento do efêmero caráter das nossas vidas. Mas as nuvens da ilusão que embaraçam meus olhos não me deixaram antever um fim tão próximo. Perdoai-me também por isso. Não pedirei para ficar, pois sabeis melhor que eu o que é melhor para mim e para os meus que aqui ficam. Mantede, Senhor, nossos amigos espirituais ao redor daqueles que amo, deles cuidando como eu cuidaria, e dai-me a serenidade necessária para cruzar o portal, que por detrás dele eu possa merecer a felicidade que aqui também encontrei, mas que, acima de tudo, faça-se a vossa vontade e não a minha. E, como eu disse, né, nas 3 cartas, eu tirei alguns trechos que são muito pessoais para minha família, mas tem alguns trechinhos que eu gostaria de compartilhar. Mas é justamente a consciência dos erros cometidos que me deixa temeroso do porvir. Como será o julgamento do Senhor perante meus erros? Muitos cometi, consciente, ou mesmo por desleixo, outros involuntários ou por imaturidade.
mas não importa. Pesam do mesmo jeito em um dos pratos da balança. Acabei de rezar na hora da Ave Maria e dessa vez pedi por mim. Interessante, mas eu não tinha o hábito de pedir por mim em minhas orações. Pedi para que o Senhor se compadecesse de mim, me perdoasse em seu coração de bondade infinita por tantos erros cometidos e que abreviasse meus sofrimentos quando tiver chegado a hora do rito de passagem. Que Ele possa me dar a dignidade de enfrentá-los serenamente. Tenho fé, como sempre tive, que os espíritos amigos não me desampararão. Mas, humano que sou, estou triste, pois gostaria de ficar mais um pouco. Sinto a dor profunda da separação dos meus entes queridos, quanto os amei. Não guardo nenhuma mágoa em meu coração, pois todos erramos, já que humanos. Sinto apenas saudades antecipadas de você, dos filhos e de tantas boas almas que cruzaram meu caminho. Espero que Jesus continue a zelar por todos. Se for apenas um susto, e mais uma vez o Senhor aceitar o pedido de clemência deste filho pródigo, então receberei a graça da continuação por mais algum tempo, com alegria e agradecimento. Guardarei então essa carta para um outro dia. No entanto, se tiver chegado ao limiar desta caminhada, espero que sinceramente nos reencontremos. Como ensinei aos nossos filhos, nem sempre as famílias terrenas são grupamentos eternos. Quem somos nós para conhecer os desígnios divinos? Se pertencemos a um mesmo grupamento, certamente lá estarei de braços abertos, esperando por vocês para a nossa reunião familiar na espiritualidade. Se, no entanto, um de nós precisou de um coadjuvante para trilhar o seu caminho na Terra e tiver que seguir seu destino em outros grupamentos, ainda assim, senti-me honrado por ter sido um instrumento para que vocês trilhassem a sua jornada. De qualquer forma, orem por mim, mas sem saudades. Orem ao Senhor para que me ampare em seu colo e permita-me novos desafios. Se não conseguir honrá-lo em todos os momentos, esforçar-me-ei por ainda fazê-lo em novos caminhos. Ore a Jesus para que haja sempre mão estendida para resgatar-me do vale das sombras nessa passagem que pode muitas vezes ser sofrida de remorsos. Logo que puder, também estarei orando por vocês, a quem muito amei, assim seja. Então, foi isso, meus irmãos, que eu escrevi em 28 de abril de 2005, ou seja, eu ganhei a bênção de mais de 16 anos até o presente momento, né? Então, vamos voltar ao estudo do Evangelho. Jesus advertiu, então, ouçam Muito também... bacana, Jorge. Obrigado por compartilhar com a gente. Muito show. Jesus advertiu, então, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, embora a gente saiba que ouvir não quer dizer compreender. E vejam aqueles que têm olhos para ver. E o Espiritismo, como a gente já estudou, vem abrir os nossos olhos, né? E aí a gente precisa, mais uma vez, voltar a falar do Evangelho sinótico. Estamos falando de Lucas 18, 35 a 43 e de Marcos 10, 46 a 52, naquela parábola do cego de Jericó. E tem tudo a ver com isso, né? Que nós estamos falando do fardo. Jesus só dá o fato que a gente pode carregar, né? Então, só para lembrar aquela passagem do cego de Jericó, Jesus se dirigia com os apóstolos para Jerusalém e, ao passar pelo oásis de Jericó, a multidão já o esperava, havia um cego sentado à beira do caminho, mendigando. Quando ele ouviu passar a multidão, ele perguntou: o que está acontecendo? E aí eles disseram: é Jesus, o Nazareno que passava. E ele começou a gritar: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas até o repreenderam: pô, fica quieto, ele está atrapalhando, Jesus vai passando. E ele não cedeu. Quanto mais mandaram que ele se calasse, mais ele gritava mais alto: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus ouviu, parou e mandou aos apóstolos que lhe trouxessem aquela pessoa. E chegando perto dele,
Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe respondeu: vê, a tua fé te salvou. E ele viu, e aí, a partir daí, seguiu a Jesus, glorificando-lhe. E todo o povo, é claro, vendo isto, lhe deu louvores e louvores a Deus. Pois bem, esse diálogo entre Jesus e o cego, ele traz para nós aqui, deixa eu ver como é que nós estamos no horário, tranquilo. Ele traz para nós aqui algumas importantes reflexões, né? Primeiro, o que Jesus fez? Antes dele promover a cura física, né, ele dá ao cego a oportunidade de se manifestar. O que queres que te faça? Né? E aí o cego responde: quero que eu veja. Muito bem. Então, a gente, entendendo a condição da cegueira, né, que nós espíritas entendemos que a cegueira, como outras deficiências, elas refletem escolhas equivocadas que nós fizemos em outras existências e outras vidas, né? E que naquela existência o cego recebia uma oportunidade de redirecionar o seu caminho, né? Da sua vontade, talvez, pessoal, em consonância com a proposta do Cristo, com as mensagens do Cristo. Né? Então, voltando a falar que nós estamos num mundo de provas e expiações, como esse nosso, né? A maioria de nós vivencia a dor como um instrumento de aprendizado em razão da nossa queda moral do passado, do qual, como o Guilherme muito bem disse, nós não nos lembramos. O esquecimento do passado é uma necessidade, senão nós não aguentaríamos a pressão sobre nossos ombros, né? Então, é necessário esse esquecimento, mas a gente traz essas coisas das outras vidas. Nós temos sido, e apesar de tudo esse conhecimento íntimo, e nós mesmos, espíritas e outras religiões que estudam o Evangelho, parece que não absorvem todos os aprendizados. Nós temos sido cegos da alma, negligenciando esse convite do Criador para que nós nos aprimoremos moralmente e prosseguimos sempre complicando nossas reencarnações futuras por causa de escolhas que nós continuamos fazendo infelizes. Porque quando você chega numa encruzilhada que você tem o livre-arbítrio de escolher, né? A gente escolhe, muitas vezes, a escolha errada. E aí nós clamamos por auxílio, né? E ele se apresenta todos os dias, como eu falei, Jesus está na frente, Jesus está atrás, Jesus está ao lado. E tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? Como a gente já falou aqui hoje. Sobre essa questão da cura física, voltando ao cego de Jericó, muitas vezes nós nos preocupamos com a cura física, por exemplo, de um familiar doente, ou de nós mesmos, como eu acabei de compartilhar, né? Entretanto, esse reajuste que o familiar enfrenta é também a cura para a nossa cegueira diante daquela necessidade do outro a quem amamos, não é? Eu estou falando que o doente, no caso, é uma outra pessoa a quem amamos, não é conosco mesmo, evidente. E aí a gente tem que desenvolver a paciência no tratamento daquela pessoa. Imagina, por exemplo, uma pessoa, um parente querido com Alzheimer, é uma coisa terrível. Eu já passei por isso, uma pessoa na família com Alzheimer. É terrível o Alzheimer. Então você tem que desenvolver a paciência, o amor, o carinho, né? O amor mesmo, absoluto, o amor absoluto. Porque aquela pessoa está totalmente fora do ar. E para ela está tudo bem, e não está. Então você tem que realmente ter paciência, porque ela não se lembra que você contou a história 5 vezes há pouco e ela não se lembra se conta de novo a 6ª vez. Então, essa interação familiar com o sofrimento do outro, a quem amamos, ela é uma oportunidade ímpar de crescimento, né? E Deus, Jesus, nos aproximou nessa existência dessas pessoas. Não é por acaso, né? Do mesmo modo, o nosso próprio reajuste, através da doença, como a gente acabou de compartilhar, é uma oportunidade de exercermos humildade e nos deixarmos ser auxiliados por alguém. Se você ficar acamado, precisar de uma palavra de consolo, né?
como a gente estava falando do irmão Guilherme ao falar do suicídio, e a gente vai falar na nossa conversa do dia 14, aquela pessoa em sofrimento, em aflição, precisa apenas ser ouvida, como tem o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, ele só quer ser ouvido, não quer mais nada. Ele precisa só ser ouvido. Então, voltamos ao cego de Jericó, a parábola. Por que Jesus, então, afirmou para o cego, a tua fé te salvou? Né? A tua fé te salvou. Porque é aquela vontade interior. Né? É claro que as curas que Jesus fazia são questões técnicas, né? De movimentação de fluidos, etc. Mas, na realidade, se você não tem a fé, a fé remove montanha, não é brincadeira, não é? A gente já teve a oportunidade de falar muitas vezes, e vai falar de novo, o Guilherme falou no último capítulo do Evangelho sobre a oração, sobre a prece. A prece tem uma força poderosíssima. Isso já foi provado cientificamente. Cientificamente, com um copo d'água, com oração, um copo d'água sem oração. E você vê o que acontece com os cristais. A Thelma, ela é petrógrafa, trabalha com microscópio, ela sabe muito bem, ela trabalha com microscópio óptico, mas se trabalhasse com microscópio eletrônico de varredura, ela veria os cristais, como foi feito nesse estudo, o cristal da água, que teve uma oração, e um grupo fazendo oração para aquele copo d'água, e eles examinaram os cristais da água, comparado com o outro, que não tinha essa oração. Os cristais são totalmente diferentes. Então, é fundamental essa fé, essa crença. A tua fé te salvou. Nós temos sido cegos da alma, negligenciando esse convite, né, de Jesus para que nós nos aprimoremos moralmente, prossigamos num caminho reto, mas aí o livre-arbítrio complica a nossa vida, né? E aí complica nossas próprias reencarnações futuras com essas escolhas infelizes, né? E tem uma outra parte também do nosso estudo do capítulo que fala assim: os olhos são a candeia da alma. Se tivermos olhos bons, veremos a presença divina. Levantamos e vamos ao encontro da luz. Foi o que o cego fez. Ele foi ao encontro da luz. Se tivermos olhos maus, estaremos em trevas. Ou seja, depende de como vemos o que está ao nosso redor. E aí Emmanuel comenta também sobre o cego de Jericó, num texto dele, o propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida, né? Agora, uma outra coisa importante também nessa parábola é que Jesus não foi até ele, né? Jesus pediu que o trouxessem a ele. E aí lembra para a gente aquela história do próprio Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Talvez a gente pudesse fazer até uma releitura disso. Quem somos nós para fazer uma releitura do Pai Nosso, né? Mas uma releitura disso seria, em vez de venha a nós o vosso reino, vamos nós ao vosso reino. Porque a mensagem aqui é essa. Vamos nós em direção ao vosso reino. Mas nós queremos uma coisa mais simples. Nós queremos que o reino venha para nós, né? E a lição da cego de Jericó é exatamente essa, de que nós temos que levantar, né? E fazer as coisas acontecer, né? E aí lembra daquela piadinha que a gente já contou também em outras aulas, né? Do boi no pasto, né? O touro vindo para cima do cara e o cara escondido. Meu Deus me ajude, meu Deus me ajude. Aí aquela voz fala para ele, né? Ajudo, mas sobe na árvore, né? Então é isso. A gente tem que fazer a nossa parte, ter as boas escolhas. O fardo é leve, às vezes, mas ele é leve se a gente souber fazer essas escolhas, se a gente tiver noção de que a ajuda não nos faltará. Importante nunca blasfemar, né? E é claro que, infelizmente, aqueles que não têm esse conhecimento, não têm essa oportunidade e se desesperam, justo em mim, por que comigo? Não deixa de ser um pouco de egoísmo também, né? Quer dizer, com o outro pode, mas comigo, por que eu, né? Então, eu acho que essa lição aqui
do jugo leve ela é muito, muito importante, porque a gente precisa realmente rever isso. E vale a pena até ler, só para terminar, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Desculpa aqui, passou um bichinho aqui. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, então, meus irmãos, esse era o que eu tinha que trazer para você, minha irmã, meus irmãos. Graças a Deus, chegamos ao final. A tosse passou, né? Ainda bem. E vamos então trocar uma ideia aí nesse pedacinho aí, né? Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. João, você quer falar alguma coisa? Se você permitir, eu gostaria. Claro. Beleza. Quer reler um negócio aqui, fazer um comentário, mas vai falando então. Posso falar? Então, o Jorge, graças a Deus a tosse passou, né? Os nossos pensamentos positivos foram atendidos, nossas solicitações, e com certeza a espiritualidade auxilia a gente na hora que nós estamos falando de Jesus. É muito, muito interessante isso. Então, meu amigo, a sua exposição foi maravilhosa, essa história que você contou, eu sou apaixonado por histórias, né? Eu gosto dos exemplos das pessoas, porque é assim que a gente aprende. E todos nós temos as nossas histórias, né? Boas ou ruins, e principalmente quando são boas. Então, muito legal isso que você falou, né? Eu não sei se eu aguentaria falar assim, não. Eu acho que eu choraria. Mas você foi firme, então, graças a Deus, meu amigo. E Deus deu essa oportunidade e você está sabendo aí, né? Agradecer essa oportunidade de trazer esse evangelho bonito para a gente aí. E eu gostaria só de falar a questão do venha a nós, né, o vosso reino, né? É interessante porque, como o cego de Jericó, ele teve que ter a ação dele, né, de ir até Jesus, não tem, ou seja, tem que agir. Se a gente não agir, nada acontece. E o pensamento é a vontade. Então, o venha a nós ao vosso reino, ele só virá se nós tivermos o nosso pensamento focado, que é a emissão de energia através do nosso pensamento, e a vontade. Então, o reino não virá se a gente não tiver nessa sintonia com essa vontade de transformação, né? Mas foi muito bacana. Parabéns, meu amigo. Perfeito. Não, maravilha, Jorge. O meu comentário ele vai num sentido parecido com o do João mesmo, né? Primeiro, já agradeci, mas, cara, que bom que você compartilhou com a gente essa história. E que bom que você está conosco, né? Que você pode compartilhar aí. Que a gente está na sala mediúnica para ouvir essa história, né? Agora, a verdade é que encarar essa proposta do Cristo, né? Numa base diária, né? Todos os dias, né? Com serenidade, com tranquilidade, não é uma missão fácil, né? E ainda bem que, primeiro, que a gente sabe que não é uma missão fácil, porque a gente se convencer de que é fácil é uma ilusão. Segundo, que graças a Deus a gente tem, né, a doutrina que aumenta as nossas chances de acerto, né? E que nos mostra ali tintim por tintim, de uma forma bem objetiva, o que significa ser bondoso, né? Nos dá tantos exemplos do dia a dia mesmo, decodifica para a gente o que verdadeiramente Jesus Cristo quis dizer, que no final das contas são grandes ensinamentos de amor, né? De carinho para as nossas vidas. E tem uma coisa ali no final do item que você estava lendo, né, no final do item 2, tem ali, seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? Esses são os nossos grandes deveres, né, enquanto seres humanos. No final das contas, essa é a grande lição que a gente está aqui para aprender. É uma escola de amor e de ternura, não é?
A gente sabe que a gente não está aqui à toa, mas no final das contas o objetivo comum é exatamente esse. Por mais que a gente esteja unido agora por passados cheios de delitos, de complicações, de desvios, a verdade é que a gente também está unido na outra ponta pelo nosso destino em comum, né? Somos todos predestinados a, em algum momento da nossa existência, por mérito nosso, não é? A gente chegar até a nos amarmos verdadeiramente, né? A sermos seres verdadeiramente felizes. E essa coisa que o João estava falando, da gente buscar, da gente ter a vontade, né? Jesus faz esse pedido para a gente justamente porque ele confia na nossa capacidade, né? Não é só porque ele quer que a gente vá até ele, porque ele tem preguiça, né? Não tem nada disso, é porque ele sabe da nossa capacidade, ele sabe que nós nascemos, né? Fomos criados para dar certo, é por isso que existe esse convite. Então, é isso, mas muito obrigado. A sua experiência com a sua família é uma que pode ter certeza vai ficar comigo para o resto da minha vida. Que bom. Que bom. Fala, Guilherme. Como vai, Jorge? Tô ótimo, graças a Deus. Que bom. Obrigado pelas citações aí no meio, no meio da aula. E, enfim, eu tive a oportunidade e até o privilégio de participar do CVV aí de Volta Redonda durante um tempo. É engraçado como me fez lembrar bastante durante seu testemunho aí, compartilhando com a gente algo tão pessoal, tão sensível, não só você, como a sua família. Te agradeço por essa coragem, esse desprendimento, muito bom. E eu fiquei lembrando das madrugadas ali, que não fiquei muito tempo, mas enfim, das madrugadas que eu fiquei ali ouvindo as pessoas, as queixas das pessoas, e às vezes nem queixas, e nem mesmo propriamente pessoas com intuito de autoextermínio, suicídio e tudo mais. São pessoas que realmente estavam sozinhas, melancólicas, passando por dificuldades que elas entendiam como algo intransponível, algo, enfim, grave. E, enfim, veio na minha cabeça aqui, eu falando, caramba, como que a gente se aproxima de uma pessoa, como que se a gente realmente conhece uma pessoa a partir de um relato sincero. Quando a pessoa se vulnerabiliza, quando a pessoa comenta sobre suas dores, seus sentimentos, sobre as suas dúvidas, né? As suas falhas, é a partir daí que realmente você se aproxima da pessoa. Então, por mais que o Espiritismo ele nos convoque a um estudo muito metódico, um estudo muito disciplinado, nada disso interessa se você não lidar com pessoas. Se você não ouvir as pessoas, se você, enfim, olhar dentro do olho das pessoas e sentir amor de verdade. E não só saber que tem amor. E quando você falou lá no início, você leu a mensagem, eu lembrei daquela música do Legião Urbana, Quando Tudo Está Perdido. Acho que não é esse, acho que é Via Láctea o nome da música, né, Anderson? Aquela música, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Achei bacana pra caramba, tem tudo a ver. Obrigado, Jorge. Alguém mais aí? Thelma, Sheila, Washington, quer comentar alguma coisa? Temos ainda um tempinho aí, né? Deixa eu ver. Falta ainda uns 5 minutinhos. Boa noite a todos. Fala, Washington, boa noite. Agradecer a oportunidade do estudo, da gente estar aprendendo, muita reflexão. Esse conto da sua vida faz a gente refletir muito, porque eu já passei, não comigo, mas com muitos entes queridos da minha família. E a gente aprende muito. A dor nos traz muita verdade. Então, eu estou aqui muito sensibilizado pelas suas palavras, pelo que você passou, por você ter coragem de falar a todos. Isso é muito bonito. Muito obrigado por tudo, tá? Que vocês tenham uma linda noite. Obrigado. Jorge, se eu puder falar Claro, pouquinho. por favor, Thelma. Agradecer aí, né, pelo seu convite, em primeiro lugar, né, para poder participar aí
com vocês dessas reuniões e adquirir um pouco de conhecimento. Eu procurei o Jorge essa semana porque já há algum tempo eu venho me interessando pelo espiritismo, inclusive compartilhei com ele uma carta que eu recebi após um tratamento espiritual num centro espírita aqui da minha cidade. Na época eu frequentava uma em Fortaleza. Eu tenho até um evangelho, né, que uma amiga de lá me deu. Então a gente fica tentando entender algumas coisas, né, conhecer um pouco mais. Esse relato aí, esse depoimento que o Caldeira deu, uma coisa muito emocionante, né? E muito isso leva a gente muito a buscar sempre aquela força que vem de Deus, a fé que vem de Deus, né? Porque eu também já passei nessa época que eu estava fazendo esse tratamento espiritual por alguns momentos muito difíceis. Até comentei isso com o Jorge, né? Às vezes são tantas dificuldades na vida. E eu comentando isso com a psicóloga um tempo atrás, mas ela falou assim, mas você não pode pensar nisso, você tem que pensar, você tem que tirar a dificuldade da frente, né, dessa palavra dificuldade. Eu falei, não, foram momentos difíceis, mas hora nenhuma eu deixei de ter fé, hora nenhuma eu deixei de acreditar que fosse dar certo, que eu fosse vencer aqueles momentos. E tudo no tempo de Deus, né, tudo no tempo dele, né, a gente tem que acreditar que vai dar certo, por mais difícil que seja, a gente tem que continuar mantendo a fé. E, assim, foi muito bom essa primeira reunião, obrigada mais uma vez, todos vocês, e eu espero aprender, né, buscar algumas coisas aí que eu questiono e aprender o que a gente, né, puder receber de luz aí, né, para clarear algumas coisas. Aqui não tem ninguém, Thelma, obrigado pelas suas palavras, não tem ninguém aqui, nós não somos professores, não é aula, é um estudo conjunto, nós todos estamos aprendendo todos os dias com os outros aqui, com experiências compartilhadas e com próprios texto dos livros que a gente lê, né? Sim. Bom, se ninguém mais tem, João, você quer fazer a prece de encerramento? Eu faço. Sheila, quer falar alguma coisa, Sheila? Oi, boa noite. Oi, Sheila. O senhor arrancou lágrimas, viu? Tocou minha alma. Que exemplo importante para o meu crescimento. Veio numa hora muito boa, porque a gente passa tantas coisas na vida, né? E esses exemplos assim faz a gente refletir realmente e dar mais assim atenção nas coisas que estão acontecendo com a gente, né? E o senhor arrancou lágrimas, tá? Estou emocionada, adorei. Gratidão, muito obrigada. Obrigado. Aliás, eu adoro essas reuniões de vocês, né? Adoro ouvir vocês. Curto quando eu posso, porque faz tão bem. Nossa, faz muito bem. Compartilho tudo o que eu ouço de vocês, eu compartilho com meus amigos, com a minha família, porque, nossa, é muito importante. Como faz bem? Como faz a gente crescer, tá? Obrigado vocês todos aí. Obrigado, Sheila. Eu também, Sheila. Você é sempre alto astral, pô. Eu sei. Eu gosto de ver vocês. Vocês falam bem a verso. Ainda vou aprender, tá? Você é menos tímida e eu vou aprender, se Deus quiser. Eu vou ficar muito satisfeito se você um dia falar igual você falou com o Jorge, o senhor. Não, porque eu fui criada assim. Não, Guilherme, não combina com você nem com o Anderson, mas é porque eu fui criada assim, é difícil, tá? Eu não consigo tirar esse vício. Tá bom, valeu. Obrigado. Eu já cansei de falar que o senhor está no céu, mas aí não adianta, tudo bem, deixa assim mesmo. Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Antes, eu só gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, e principalmente você, Thelma, que está chegando, que foi a primeira vez. A gente está muito feliz em te receber, porque... Agradeço. Que isso, querida. Então, assim, a gente está muito feliz e espero que você continue conosco, porque essa harmonia, esse clima e conhecer um pouco o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, é isso que nos fortalece. Com certeza. Então, vamos elevar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, a nossa querida irmã Laura, que é responsável pelos nossos trabalhos na nossa casa, Centro Espírita Irmã Laura, e
agradecer imensamente por esta oportunidade recebida. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa, não só ela, assim como o Pentateuco Espírita, codificado pelo nosso querido irmão e mestre Allan Kardec, vem trazer para a gente esse evangelho de amor, de conhecimento, e como semana retrasada, foi feito o comentário pelo nosso irmão Guilherme, que falou bem-aventurados aflitos, explicando tudo aquilo que nós passamos, aquilo que nós recebemos para que a gente possa aprender e crescer, como colocou o nosso irmão Jorge nesta noite desse belo estudo, mostrando que a necessidade de a gente ser resignado diante das nossas dificuldades físicas e espirituais. E aí depois, nosso irmão Kardec vem, depois do bem-aventurados aflitos, a gente começa a entender e ele coloca o Consolador prometido. Esse mestre querido que vem nos abençoar, nos acolher e dizer, eu estou contigo, eu estou aqui, meu irmão. Então, não se fique aflito, tenha fé, que a sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, mas tenha fé. Assim você abre esse campo espiritual, esse campo energético, e se conecta comigo, e se entrega a mim. E aí você chegará a Deus através de mim. Então, mestre, nós estamos aqui nos oferecendo para que o Senhor continue nos dando esta oportunidade e que a gente possa saber aproveitá-la, assim como fez o nosso irmão Jorge, na sua experiência contada. Mestre querido, agradecemos imensamente por esta noite, por esse estudo, por essa grande família de Laura, por esses aqui que estavam conosco conectados e aqueles que irão assistir ao nosso irmão mais tarde. Que eles também sintam essas vibrações, este amor, este carinho que o Senhor tem por nós. E assim, mestre, agradecidos, pedimos a sua permissão, como irmã Laura, como Deus nosso Pai maior, para encerrarmos o nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Bom, então estamos terminando a gravação aqui, tá?